A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Vou ler um versículo que está no livro de Provérbios, no capítulo 18, do versículo 20. Esta versão é da linguagem de hoje. Diz assim: Você terá que aguentar as consequências de tudo o que disser. Pois bem, hoje nós vamos compartilhar uma palavra sobre a questão das nossas palavras, que as nossas palavras são sementes. E nós vamos ver aqui dois casos em que o povo de Israel murmurou no deserto e o que Deus fez com aquilo que eles disseram. E depois nós vamos no livro de Gênesis ver a experiência de Abraão. Mas enfim, isso deve gerar muito temor no nosso coração, porque nós temos que cuidar muito das nossas palavras. E nós precisamos alinhar as nossas palavras com a palavra de Deus, com a promessa de Deus. Então nós vamos ler no livro de Números, no capítulo 14, no versículo 1 ao 4. Primeiramente te convido a te inscrever no canal, comenta, curte, compartilha esta palavra, para que outras vidas sejam enriquecidas pela verdade de Deus. Números 14, versículo 1 diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então aqui o povo murmurou contra aquilo que Deus estava realizando e toda a circunstância que estava se apresentando diante da vida deles. E aí Moisés então intercede, ora, e no próprio livro de Números, no próprio capítulo 14, no versículo 28, é um versículo muito importante. A gente precisa ter muito temor com relação àquilo que nós dissemos. Nós temos que proferir nossas palavras segundo a bênção do Senhor, não segundo aquilo que nós muitas vezes dissemos sem temor, sem reverência. No versículo 28, nós vamos ler do 28 ao 30, diz assim: Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, e os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O versículo 28 diz assim: Como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Então, no começo do capítulo 14, o povo profetizou. No versículo 28, Deus disse o que iria fazer, que Deus disse que ia fazer segundo aquilo que eles tinham declarado. Então, aquilo que saiu da boca do povo de Israel foi aquilo que Deus determinou. Por quê? Porque as nossas palavras são sementes. Isso precisa gerar muito temor no nosso coração. Então, Moisés comunica o povo de que ele estaria, então, proibido, né? Vamos dizer assim, não iriam desfrutar da bênção, porque eles não confiaram no Senhor, eles não confiaram em Moisés e Arão, e eles profetizaram, e aquilo que saiu da sua boca foi aquilo que Deus estabeleceu para a vida deles. Então, como nós temos que cuidar das nossas palavras. No versículo 39 de Números 14, Moisés comunica ao povo que Deus não deixaria eles entrar na terra prometida. Do versículo 39 ao 41 diz assim:
Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Aí, então, nesse momento, eles ficaram muito tristes, muito chocados com aquilo que Deus tinha declarado, mas era somente a consequência daquilo que eles mesmos tinham dito. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém, Moisés respondeu: Por que transgredis o mandamento do Senhor? Por isso não prosperará. Perdão, pois isso não prosperará. Então eles queriam retomar e o Moisés disse: não vai prosperar, porque Deus já tinha declarado que o povo não entraria na terra prometida. Por quê? Porque o povo tinha profetizado a sua própria derrota. Então, nós precisamos aprender a falar palavras de bênção, palavras que edificam, palavras que estão com base na verdade de Deus, na Bíblia. Cuidar as nossas palavras, cuidar o que nós pensamos, o que nós dissemos de nós mesmos. Isso tudo, conforme a Bíblia diz que conforme nós pensamos é o que nós somos. Assim como ele pensa, ele é. O livro de Provérbios diz isso. Então, nós precisamos realmente, como diz em Romanos 12:2, que nós precisamos renovar nossa mente. Muitas vezes nós vamos ver que nós estamos em caminhos errados, mas clamamos, oramos e devemos profetizar a vitória. Eu ainda não alcancei, mas eu prossigo para o alvo. Paulo dizia isso. Eu não estou na perfeição, mas eu prossigo. O Senhor me fortalece. Tem que estar sempre profetizando para que eu alcance a tua promessa, para que eu alcance a vitória, para que eu desfrute da vitória. E aqui então nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 22, Abraão profetizando e Deus trazendo a vitória. Gênesis 22, versículo 2 diz assim: Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Então Abraão pegou o filho, pegou tudo que ele precisava, pegou os servos e se dirigiu até o monte Moriá. E aí Abraão, quando ele chega lá, no versículo 5, ele diz assim: Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aqui Abraão proferiu a sua vitória. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele não diz assim, voltarei para junto. Ele diz ali a vitória do Senhor. Então ele foi com o coração cheio de fé, cheio de confiança na promessa do Senhor. Então ele se dirigiu ao monte. No versículo 7 diz assim: Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. E realmente, aquilo que Abraão disse, Deus proverá, aquilo aconteceu. Então, é a colheita das nossas palavras, daquilo que ele disse. Então, quando ele chegou realmente lá no monte, havia então um cordeiro que estava ali pronto e Deus trouxe a provisão. Isso não será diferente conosco quando nós proferimos a palavra do Senhor, quando nós declaramos a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Nós teremos dias de paz, de tranquilidade, dias difíceis, com certeza, provações, com certeza. Aqui Abraão foi provado. A palavra mesmo diz: Deus prova Abraão. Mas no meio da provação nós temos que profetizar a palavra do Senhor, profetizar a vitória do Senhor. Gênesis 22, no mesmo capítulo, versículo 13, diz assim: Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor
se proverá. Essas são as palavras que têm que dirigir as nossas vidas, o nosso dia, no meio da dificuldade, no meio da provação, para os nossos familiares, para os nossos amados, para a congregação onde nós congregamos. Nós temos que profetizar a verdade. Muitas coisas nós vemos que estão desajustadas, sim, no país, no estado, na cidade que moramos, na congregação onde participamos, no nosso trabalho. Muitas coisas nós vemos em desajuste, muitas coisas o próprio Senhor nos mostra para que a gente esteja orando. Mas isso não deve nos levar a uma convicção de que tudo está errado, que tudo, né, que nada melhora, e a gente vai caindo naqueles enganos e vai começando a dizer conforme aquilo que a gente vê. A Bíblia diz que os servos do Senhor não vivem por aquilo que veem, mas por aquilo que creem. Então nós temos, se nós vivemos por aquilo que nós cremos, nós também temos que falar aquilo que nós cremos. Se nós falamos outras palavras, é murmuração, mas elas também são sementes das quais a gente vai ter que colher. Então, nós precisamos aprender a profetizar a vitória do Senhor. Quando nós estamos desanimados, quando nós não vimos saída, nós temos que profetizar a vitória do Senhor. Declarar a vitória do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas questões financeiras, sobre a nossa saúde, sobre os nossos familiares. Declarar a vitória do Senhor. Deus proverá. Nós temos que constantemente declarar essa verdade sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos capacite a renovar a nossa mente para que as nossas palavras sejam segundo a sua promessa, em nome de Jesus. Amém.